Oi, pessoal, bom dia a todos. Hoje, na nossa aula de português, a gente vai iniciar estudando sobre verbos, especificamente vamos estudar sobre o tempo deles. Mas antes de falar sobre o tempo dos verbos, a gente vai falar o que é um verbo. Um verbo são palavras que vão expressar uma ação de alguém ou de alguma coisa. Por exemplo, o cachorro correu atrás do gato. João fez um gol. Então, as palavras correu e fez, eles são um verbo porque está expressando uma ação. A ação que o cachorro fez foi correr, tipo, se movimentou. E João fez um gol. A palavra fez, que está destacada, também é um verbo, porque está relacionada a uma ação que João fez, que seria fazer um gol. Ele precisou ir lá, utilizar todas as suas habilidades como jogador de futebol para fazer um gol. Então, ele exerceu uma ação. Então, após essa explicação, eu vou falar para vocês o que são os tempos dos verbos. Bom, o verbo possui 3 tempos. O primeiro tempo é o passado, o segundo tempo é o presente e o último tempo seria o futuro. Então, agora eu vou apresentar para vocês alguns exemplos. Como o nome próprio sugere, passado está relacionado a algo que foi feito no passado, ou seja, algum tempo atrás. A gente tem um exemplo aqui. Isabel fez um bolo de chocolate. Então, quando eu falo que Isabel fez um bolo de chocolate, não quer dizer que ela ainda vai fazer ou está fazendo. Ela fez. Ou seja, pode ter feito ontem, pode ter feito segunda, pode ter feito domingo. Ou seja, é uma ação que ela fez no passado, há muito tempo atrás, ou alguns minutos atrás. Já o verbo do presente está relacionado a coisas que a gente está fazendo no momento. Então, eu estou fazendo uma ação no presente. A gente vai ver um exemplo. As crianças estão brincando de pular corda. Então, quando estou dizendo que elas estão brincando de pular corda, não estou dizendo que elas brincaram ou que elas vão brincar. Eu estou dizendo que elas estão brincando nesse exato momento em que eu estou dizendo que elas estão fazendo essa brincadeira. Então, por isso, é um verbo do presente. E por último, temos o verbo do futuro, que está relacionado a algo que vai acontecer ainda no futuro. Como, por exemplo, só um momento. Amanhã fará um dia ensolarado. Eu não estou dizendo que ontem fez um dia ensolarado ou que está fazendo um dia ensolarado, e sim que fará, ou seja, é algo no futuro que ainda vai acontecer. Então, isso está relacionado ao tempo do verbo do futuro. Após você assistir o vídeo aula, como vocês estão fazendo agora, vocês vão fazer a tarefa de português, que é sobre o tempo. Então, na questão número 1, vocês vão ler esse trechozinho que está em amarelo. Vocês não precisam copiar esse trecho amarelo. Porém, precisa observar ele aqui pelo PDF para poder completar a letra A e a B. Então, vocês podem ver que tem alguns nomes marcados que estão em um preto mais forte, que foi chamado, e o outro pensa, e a outra palavra é a letra E. Então, aqui no texto está querendo saber quais foram as formas verbais destacadas, e vocês vão copiar nessa questão da A os verbos que está representando no presente e também os verbos que está representando no passado. Então, vocês vão dar uma lida com atenção para ver de qual dessas palavras estão marcadas vai representar um verbo no presente ou passado. Já na letra B, estava querendo saber por que ela empregou o tempo passado. Então, vocês vão dizer aqui para que o tempo no passado ela vai significar. Tipo, o que significa usar um verbo no passado? Então, vocês vão dizer que também já expliquei lá no nosso conteúdo sobre os tempos. Já aqui na 2, vocês estão vendo que eles circularam alguns nomes. Por exemplo, quando chegar, vai precisar saber, acabou. E vocês vão colocar nesses quadradinhos as siglas de PA, que é
um verbo que indica passado ou F para dizer que aquele verbo indica o futuro. Então, isso aí também vocês vão depender das suas interpretações sobre os verbos. E aqui no 3, vocês vão ler algumas frases que tem aqui e vocês vão observar as formas verbais que estão destacadas. Só um momento. Que aqui tem as formas verbais distorce e faz, na primeira. Na segunda temos divertem. E na terceira temos podem e diz. Aí vocês vão dizer, aqui embaixo, as formas verbais destacadas na manchete 1, 2 e 3 foram empregadas em qual tempo? Aí vocês vão dizer qual vai ser o tempo, se foi presente, se foi passado ou se foi futuro. Já na questão de religião, vocês vão dar uma observada com atenção. Aliás, vão fazer uma tarefa de pesquisar sobre o mito da criação do mundo na perspectiva da cultura maia. Vocês não precisam fazer um texto enorme de 10 linhas. Vocês precisam, na verdade, fazer um resumo sobre o que vocês entenderam. Vocês também não precisam copiar a folha inteira do caderno. É só falar como é que essa cultura vê como foi criado o mundo segundo a cultura maia. Então, é um texto pequenininho, no mínimo 5 linhas, mas também não pode ultrapassar 10, porque senão fica um texto bem extenso.